Bom dia, aleluia. Amados, vou dar uma breve recapitulada para a gente hoje entrar de fato, né? No capítulo 3, tão aguardado da Epístola aos Gálatas. Desde a primeira aula nós vimos como que o apóstolo Paulo tratou, né, com veemência, com assim uma certa aparente, né, rigidez, o, a igreja que se reunia ali, né, na região da Galácia. E ele não elogiou em nada, como é costume ele fazer nas outras epístolas. Ele já chegou falando fortemente, duramente, fazendo uma crítica. E nós fizemos um paralelo com a igreja de Corinto, que tinha tanta coisa errada, né? Tanta coisa que precisava ser corrigida. Tinha pessoas que estavam lá na igreja de Corinto fazendo uso indevido de dons espirituais, faziam só para aparecer, tinha uma desordem total no culto, pessoas que usavam da ceia, né, até para se embriagar, pessoas que saíam do culto e iam para o prostíbulo. Olha o nível, olha o nível. Tinha gente ali que frequentava a igreja e ele estava saindo com a madrasta, com a mulher do seu pai. Olha o nível de imaturidade, de pecados que a igreja de Corinto estava vivendo. E o apóstolo Paulo, mesmo eles percebendo tudo isso, o apóstolo Paulo elogiou, né? Ele corrigiu os erros, obviamente, mas ele elogiou essa igreja. E a igreja da região da Galácia, ali, ó, aos Gálatas, o apóstolo Paulo não tece um elogio. Ele já chega criticando. E, aparentemente, o que eles faziam de errado? A igreja de Gálatas, para o apóstolo Paulo ser tão firme na sua palavra, eles só eram, né, vamos dizer assim, religiosos demais. Queria até acrescentar alguma coisa para dar um tom de santidade, de pureza. O cuidado era demasiado. E aí é interessante a gente notar essa percepção do apóstolo Paulo, porque ele viu que isso é mais sério do que aquelas outras atitudes, mas olhando naturalmente, nós chegamos, né, se for para mim tomar eu vou olhar naturalmente. Bom, parece que a igreja de Corinto é muito pior. Mas o que o apóstolo Paulo estava tratando era o seguinte, era a fé que eles tinham. Tem uma frase que diz o seguinte: se você crer corretamente, você vai agir corretamente. E a igreja de Corinto, eles criam corretamente. Era só uma questão de tempo para que o fruto acontecesse. E a boa atitude, a obediência é um fruto. Ela iria acontecer. E é isso que ele elogiava. Ele sabia em quem eles estavam crendo. Eles sabiam que eles criam em Jesus e que era uma infantilidade. Precisava de pontuar algumas questões, dar algumas orientações. E o apóstolo Paulo fez isso. Deu algumas instruções e orientações. No entanto, para a igreja de Éfeso, não. Ele sabia que Éfeso, ou melhor, para a igreja dos Gálatas, não. Ele sabia que a igreja dos Gálatas tinha boas atitudes, mas ela estava com uma fé errada. Então, qual que é a conclusão? Essa fé errada, essa crença errada, iria fazer com que eles tivessem atitudes erradas lá na frente. Então, é só uma questão de perspectiva que nós precisamos entender com clareza. O apóstolo Paulo, ele condenou uma fé errada porque ele sabia que ela iria produzir um fruto errado lá na frente. E é isso o que nós temos que ensinar às pessoas, amados. O discipulado não é fazer as coisas ou ter atitudes coerentes. Embora isso aconteça num determinado momento, há uma correção. Mas o que nós precisamos ensinar é eles crerem corretamente em Jesus Cristo.
Olhar para Jesus, receber a provisão, o cuidado, o amor, o favor de Jesus. Quando a pessoa começa a olhar para Jesus, o fruto vai acontecer. Então, e o apóstolo Paulo, ele foi muito claro, né, em relação a isso. Condenou a atitude correta com a fé incorreta. E no outro caso, ele elogiou a fé correta, embora ele também tenha corrigido e reprovado a atitude incorreta. Mas o que nós precisamos atentar é isso. No capítulo 2, nós lemos e aprendemos, né, a postura do apóstolo Pedro diante de um falso ensino. Né? Ali no capítulo 2, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ele se posicionou, né? A Bíblia fala que ele precisou resistir ao apóstolo Pedro face a face, porque a sua atitude era reprovável. A Bíblia fala que eles estavam ali vivendo, comendo e bebendo enquanto os gentios estavam ali. Mas aí de repente chegou os da parte de Tiago, aqueles que eram mais religiosos, né? Aqueles que seguiam a lei. E aí o que o apóstolo Pedro fez? O apóstolo Pedro saiu de perto e ficou somente com eles. E aí Paulo se levantou e posicionou veemente. E falou assim, olha, você age como um gentio. Você sabe que não é... Você sabe que você não consegue obedecer toda a lei. E agora você está se distanciando. Você está se amoldando aí aos religiosos, aos que seguem a lei. Você vive como um gentio e quer impor que os outros vivam como um judeu. Então foi isso. E a Bíblia fala que ele se afastou temendo. Então nós aprendemos o seguinte, o ensino básico foi todo o ensino de uma pessoa, mesmo dentro da igreja, por mais aparentemente santa que ela seja, né, religiosa, todo o ensino que te impõe o medo, esse ensino você não tem que se sujeitar a um ensino debaixo de medo, debaixo de culpa e debaixo de condenação, porque este ensino não é bíblico. Deus não vai usar as armas do diabo para guiar a sua igreja. Medo, culpa, condenação, isso são armas malignas. É isso que o diabo faz no casamento, né? Um culpando o outro, um condenando o outro, e eu digo mais, geralmente nós temos razões, né? Eu tenho argumento para me culpar a minha esposa, para me condenar ela, mas esse é uma arma diabólica. O Espírito Santo, ele não vai usar as armas das trevas no reino da luz. No reino da luz há armas de luz, armas de vida, que transmitem graça aos que ouvem. Então, por que a Bíblia fala que o casamento deve ser baseado na graça? Porque é fazer para o outro o que ele não merece. Porque se nós formos fazer o que o outro merece, amados, não há casamento que subsista. E digo mais, se eu for dar para os outros o que eles merecem, quer dizer que eu também quero receber de Deus o que eu mereço. E se eu receber de Deus o que eu mereço, eu vou sofrer graves consequências. Porque eu só posso chamar Deus de Pai porque Ele me deu essa graça. Eu não mereço, mas eu recebo. Eu sou perdoado sem merecer. Aceito sem merecer. Deus tem provisão, Deus tem cuidado, Deus tem direção, Deus tem proteção, e eu recebo isso tudo sem merecer. Tudo que vem de Deus é sem merecer. Foi conquistado por Jesus. Ele mereceu, nós não. Mas porque nós estamos em Cristo, nós recebemos. E eu dou para o próximo aquilo que eu recebo. O perdão que eu dou é o perdão que eu quero receber. Se eu quero que a pessoa pague, então quer dizer que
eu quero pagar também pelos meus erros. E na verdade eu não quero. Eu quero receber da graça, aquilo que eu não mereço. Que Deus me dê graça. Então, o apóstolo não se sujeite a um ensino que te guie debaixo do medo. Posicione-se com o devido respeito, né? A autoridade, seja qual for a autoridade. Submissão sempre. Sempre submissão. Obediência, não. Ou seja, submissão, ela é absoluta. A obediência, ela é relativa. Por que a submissão é absoluta e a obediência, ela é relativa? Porque independente, nós devemos ser sempre submissos, porque isso é bíblico. Agora, se uma autoridade está te fazendo desobedecer o ensino de Deus, aí a obediência é relativa. Vou dar um exemplo. Quando o faraó, ali na época de Moisés, do nascimento de Moisés, houve um decreto, uma ordem de faraó para as parteiras que faziam os partos, né, obviamente, ali, das mulheres, das hebreias. E a ordem de faraó era o seguinte, ele queria que matassem todos do sexo masculino. E a Bíblia fala, ou seja, o faraó é uma autoridade máxima. Submissão sempre. Obediência relativa. Elas temeram a Deus. O que elas fizeram? Elas fizeram o seguinte. Elas, por temor a Deus, elas desobedeceram a ordem de Faraó. José do Carmo, graça e paz, meu irmão. O seu áudio está ligado. Se puder desligar ele aí, vai facilitar. Só colocar em mudo aí o microfone. Ok? Ok, pastor. Amém. Quem que é? Viviane. Viviane, graça e paz, tudo bem? Paz, pastor. Graça e Amém. paz. Amém. Qualquer coisa, se precisar de fazer alguma pergunta, é só ativar o áudio aí novamente, tá bom? Você pode clicar no microfonezinho aí e fica à vontade. Amados, então, elas, por obediência a Deus, em primeiro lugar, desobedeceram à autoridade local. E aí houve uma preservação, né? Moisés pôde até nascer. Então, quando Pedro foi preso, e os judeus, as autoridades falaram para ele o seguinte, olha, vocês devem parar de pregar sobre esse Jesus. E aí, olha a obediência, olha a submissão e a desobediência no mesmo nível. Eles, em respeito, em submissão, falaram o seguinte, olha, o que vocês acham que é mais justo? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Então, ou seja, nós vamos obedecer a Deus. Vamos contrariar o que vocês estão falando. Então, é mais um ensinamento. Não se submeta a um ensino que te conduz pelo medo. No entanto, não seja insubmisso. Saiba, com o devido respeito, pontuar, conversar, confrontar, se posicionar e sem temor, sem ameaças, né? Não aceite ameaças, não aceite o medo, a imposição. Então foi isso que o apóstolo Pedro, nós aprendemos bastante no capítulo 2. E na parte B do capítulo 2 nós falamos sobre a justificação, que é a base, amados. A justificação é assim, é a base para que o cristão possa viver uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida de aceitação. Romanos capítulo 5, no versículo 1 diz o seguinte, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Só é possível termos paz, ou seja, harmonia, relacionamento, vida, poder conversar com Deus, porque nós somos justificados. E justificados significa perdoados, inocentados plenamente. Saiba, lá em Romanos 8:1 diz o seguinte, que não há condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, ele resolveu o problema do pecado. O pecado agora não nos separa mais de Deus. Ah, pastor, mas como assim o pecado não nos separa de Deus? Está escrito lá na Bíblia que o pecado separa o homem de Deus. Sim, amados, está escrito. De fato, o pecado separa, mas Jesus morreu e cancelou o escrito de dívida. Jesus morreu e agora nós somos... Jesus foi separado sem merecer, para que nós pudéssemos agora sermos unidos também sem merecer. Por causa da injustiça de um homem, o pecado entrou, mas agora por causa da justiça de um homem, a graça também superabundou. Então é isso, o problema do pecado foi resolvido. Ele não nos separa mais. Nós somos perdoados pelos pecados que nós cometemos ontem, hoje e os futuros. E isso é o ensino bíblico. Tanto é que quando Jesus morreu, você nem tinha nascido. Então, óbvio que ele perdoou os pecados futuros. Agora, alguém pode pensar, mas pastor, será que então isso não vai fazer com que as pessoas pequem lá na frente? Amados, como eu disse na outra aula, não preocupe com as desculpas que as pessoas darão para viver no pecado. Elas já vivem no pecado, elas querem viver no pecado, então deixa elas viver. O Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, ele não busca, ele não clama por pecado. A sua nova natureza vai agir de acordo com aquilo que ele é. Então, o que um filho tem? Ele tem vontade de crescer em fé, de aprender, de obedecer. Então, saber que o seu pecado, mesmo que você ainda vai cometer, é perdoado, para você que é filho, é libertador. Para você que é filho, não é desculpa para você ficar no erro. Pelo contrário, é um entendimento que nada pode te separar. É saber que Deus te ama e te compreende e está junto de você. Porque a estratégia do diabo é o seguinte: se eu estou distante de Deus, se o pecado me separa, eu me distancio. Se eu estou distante, qual a esperança que me resta? Aquele que pode me ajudar agora é meu inimigo. Aquele que pode me auxiliar agora está distante. A Bíblia fala que ele é o socorro bem presente na hora da adversidade, mas agora ele não é mais presente. Porque o meu pecado, eu sou falho, ele está distante. Não. Na verdade, o nosso Deus resolveu o problema do pecado e ele não nos distancia. Ele nos ajuda, ele está presente, nos fortalece. Por quê? Porque ele é Deus conosco. Jesus conquistou isso na cruz. O escrito de dívida que nos era contrário foi cancelado lá na cruz e agora nós somos plenamente aceitos, plenamente perdoados. E se eu errar amanhã, Deus é comigo. E Ele é a minha força para me ajudar. Quanto mais eu vejo, percebo, desfruto dessa justificação, dessa graça, mais santidade, mais pureza, mais vida nós vamos receber de Deus. Então, a justificação, a doutrina, o ensinamento da justificação é fundamental para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida abençoada, saber que é plenamente aceito. E embora algumas pessoas farão mau uso, mas não importe, o filho vai fazer sempre um bom uso. E a gente não pode julgar, né, assim, decretar. Eu falo o seguinte: nós não julgamos a atitude do coração das pessoas. O coração é muito pessoal, só Deus conhece. Então deixa Deus tratar, deixa Deus quebrantar, deixa Deus falar. Nós só vamos desfrutar dessa reconciliação, desse perdão pago, plenamente pago. Então é isso que nós precisamos compreender. Amém, amados? Até aí, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Eu resumi aí o capítulo 1 e o 2, né, em poucas palavras. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar no chat ou pode ativar o áudio aí e falar com a gente aqui. Fiquem à vontade. Amém? Enquanto isso, eu vou compartilhar agora uma tela para vocês. O capítulo 3. Ver como que tá aqui.
Tá aparecendo aí o versículo 1 do capítulo 3? Está aparecendo, pastor. Obrigado. Amém. Aleluia. Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Vamos lá. O capítulo 3 de Gálatas, ele começa a dizer, nós vamos ler, vamos estudar pelo menos, olha, talvez até o versículo 5, né? Tentar abordar apenas os 5 primeiros versículos. Mas é interessante que agora, depois de ter falado sobre tudo isso, o apóstolo Paulo, ele vai começar agora a falar o seguinte. Ele vai começar a falar, ele vai dar algumas bases, né, alguns argumentos para que a gente, para provar o ensino. Então, a primeira prova que ele vai falar é a da experiência. Depois ele vai falar, ele vai provar através da escritura, da promessa de Deus, da fraqueza da lei, vai dar várias provas. Mas hoje nós vamos falar da prova da experiência. E aí ele começa dizendo o seguinte no versículo 1: Ó Gálatas insensatos. Olha que palavra forte, né? Gálatas insensatos, vocês estão assim agindo com estupidez. E ele fala: quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Amados, essa palavra enfeitiçou é como se alguém tivesse lançado de fato um feitiço neles. Como se tivesse hipnotizado eles. É um engano. O problema do engano é que quem é enganado não sabe. Esse é o grande problema do engano. Porque a pessoa ela está agindo, para ela está tudo ok, mas ela está debaixo de um engano. E aí o que acontece? Se ela está debaixo do engano, para ela está tudo ok, então beleza. Qual que é a arma contra o engano? A arma é a verdade. A verdade liberta. Então essa verdade precisa chegar até a pessoa. E é isso, né? O apóstolo Paulo está falando, olha, vocês, né, receberam a verdade, mas agora alguém te enganou vocês. Alguém enganou vocês. Então vocês precisam ficar atentos. Vocês precisam ficar alertas, porque existe um espírito que vai enfeitiçar, que vai hipnotizar, que vai enganar. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 4:1, se não me engano, fala o seguinte, que nos últimos dias muitos iriam se desviar da fé por obedecer a espíritos enganadores. Espíritos enganadores que vão trazer engano. Então, na igreja, muitas vezes há um espírito enganando, fazendo com que nós hajamos, né, com insensatez. E o que é agir com insensatez? É não compreender o que foi exposto diante dos nossos olhos. Que é o quê? O que ele está falando? Foi exposto. Foi a pregação do Evangelho. A pregação de Jesus crucificado, amados. Jesus crucificado, a Bíblia fala que realmente para os judeus o Messias ser crucificado é um escândalo. É um escândalo, é um absurdo para o religioso falar da graça, do favor imerecido, de que seu pecado foi perdoado hoje e o de amanhã também, e o de ontem, hoje e o de amanhã, para o religioso. Não, isso é um escândalo. De forma, então, vai permitir que as pessoas vivam no pecado. Mas, então, olha, a cruz, a pregação da cruz é escândalo. A Bíblia fala que para o gentio, para o grego, é loucura. Ué, realmente, como assim? O meu ensinamento é: o meu Deus foi crucificado numa cruz. Foi crucificado no madeiro, pregado e morreu. Então, é loucura. Mas para aquele que acredita, para aquele que crê, a Bíblia fala que é o poder de Deus para a salvação. Então ele fala assim: ó, Gálatas, vocês estão sendo idiotas, estúpidos, insensatos, vocês estão agindo assim, sem pensar. Quem que enganou vocês? Quem que está enfeitiçando?
Olha, não foi diante dos olhos que nós apresentamos Jesus crucificado? Não foi essa a pregação? E aí ele vai para o versículo 2 e ele fala: eu gostaria de saber uma coisa. E é essa pergunta, amados, que nós devemos fazer até para nós mesmos. Eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Quem aqui pode... Se tiver alguém aí que recebeu o Espírito, que recebeu essa salvação, essa graça por obediência, poderia se manifestar aqui falando, dar o seu testemunho. Porque, sinceramente, eu duvido que haja alguém. Gostaria de saber uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Quando eu vim aqui, quando eu preguei, quando eu ensinei, quando eu falei de Jesus crucificado, vocês receberam o Espírito Santo. Alguém aqui obedeceu a lei? Alguém aqui recebeu? Quando você foi para a igreja, meu amado, quando você ouviu a mensagem, eu não sei como que você chegou lá na igreja. Talvez você chegou com uma crise de ansiedade. Talvez alguém pode ter chegado na igreja bêbado. Ou às vezes, sob o efeito de drogas. Tem pessoas que chegam na igreja querendo se suicidar. Pessoas que vão ali porque é a última tentativa. Com o casamento destruído. Vivendo consequências dos seus erros. Ou de repente porque recebeu uma notícia ruim, trágica, a pessoa foi lá na igreja. Então, às vezes, é uma pessoa ali corrupta, uma pessoa que está fazendo coisas erradas, e aí, de repente, ela começa a ouvir a pregação. E quando ela ouve uma pregação, a boa nova, a pregação do Evangelho, que são boas notícias, qual é o ensinamento? A boa notícia: Jesus perdoou os seus pecados. Jesus quer fazer de você agora filho, filha. Você tem um pai, você tem direção, você tem conselhos, você tem ajuda, você tem proteção, você tem provisão. Tudo isso Jesus quer ser para você. Então essa é a mensagem. Então a pessoa às vezes está vivendo ali, às vezes é um adúltero. Uma pessoa que está traindo a sua esposa ou o seu cônjuge, enfim. Mas ela ouviu a mensagem que Deus te ama e que Deus perdoa os seus pecados. Aí eu te pergunto, essa pessoa aí ouve o apelo, quem aqui quer receber Jesus? A pessoa levanta a mão, recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, seu nome é escrito no livro da vida. E aí, amados, eu te pergunto, é porque eles obedeceram? Tem obediência aí? Ah, pastor, tem obediência, eles aceitaram Jesus. Não, eles receberam. Aceitar não é obediência, eles só receberam. Jesus bateu na porta, eles abriram. Ah, tá, pastor, abrir a porta é obediência. Amados, mas olha, eles ainda estão na vida de pecado. Talvez estão sob o efeito do álcool, sob o efeito das drogas. Ainda está no relacionamento pecaminoso. Eles receberam pela graça. Receberam a dádiva. É isso que nós precisamos entender. Um exemplo clássico que eu já falei algumas vezes. Não sei se eu já falei nas aulas, mas muitos já ouviram falar. Quando Jesus lidou com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Todos queriam apedrejá-la. Ela tinha pecado. Ela foi pega realmente no ato pecaminoso. Não tinha mais como ela escapar. A Bíblia fala que agora ela estava vivendo um clima de morte. Por quê? Porque ela é culpada e tinha uma condenação. Só havia uma expectativa para aquela mulher: morrer. Mais nada, amados. Ela foi jogada diante de Jesus ali com as pessoas furiosas e com pedras na mão para só um aval para matá-la. E na verdade esse aval não é nem porque eles queriam perdoá-la de forma alguma. Eles só queriam aproveitar a oportunidade para pegar Jesus também. Mas a Bíblia fala
que depois de Jesus falar aquele que não tem pecado, né, atira a primeira pedra, todos deixaram e ficou apenas Jesus e ela. E Jesus olhou para ela e falou o seguinte: olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. A igreja, a religiosidade, a religião fala o seguinte: olha, vai e não peques mais, e aí eu não te condeno. E Jesus não faz isso. Jesus, ele justifica, perdoa, ama, aceita, compreende a pessoa ainda no pecado. E ele falou: olha, eu não te condeno. Ou seja, eu te justifico, eu te perdoo, eu te aceito. A partir de agora que eu te aceito do jeito que você é livre para não viver numa vida mais pecaminosa como você está vivendo. Isso é o Evangelho, amados. Isso é a beleza do Evangelho. Essa é a mensagem. A mensagem que nós devemos levar para as pessoas é que Deus não está imputando a elas o pecado. Pelo contrário, está através de Jesus reconciliando elas. Quando uma pessoa é reconciliada, ela recebe poder para deixar o pecado. Mas a religião quer que ela deixe o pecado para que ela seja perdoada. Aí sabe o que acontece muitas vezes? Até consegue alguns resultados. Porque a lei dá resultados também. E essa religiosidade dá resultados. A pessoa, ela às vezes abandona o pecado e ela começa a seguir, né? Ela começa a se envolver. Mas sabe o que vai acontecer? Se ela não converteu, se ela não nasceu de novo, se ela não recebeu o perdão sem merecer, entendendo isso, se ela não nasceu de novo, ela vai desviar. Ela vai voltar. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não entenderam, não conheceram Jesus de verdade. E aí elas se amoldam ao padrão. Eu levei a Silvia para fazer um raio-x essa semana, e quando a gente sentou na sala ali de espera, estava passando um culto que não é, né, não é um culto evangélico, né? E eu comecei a assistir esse culto e eu falei: gente, mas parece demais com o que eu estou acostumado, mas parece muito. E eu falei assim: qual é a diferença? Eu comecei a falar assim: qual que é a diferença? Porque às vezes as palavras que falam ali são palavras bonitas também, que a gente às vezes fala. A música, as palmas, levantando mãos, tudo muito, muito parecido. E eu falei: gente, qual é a diferença? Eu fiz essa pergunta para Deus, e a hora que eu estava saindo, eu comecei a olhar uns edifícios, e aí Deus começou a ministrar no meu coração o seguinte: quando eu olho para 2 prédios que foram construídos, se eu olhar só para o prédio, amados, não tem diferença nenhuma. É tudo muito igual. Mas uma coisa eu não estou vendo. Sabe o que eu não estou vendo? O fundamento. O fundamento é que faz toda a diferença. Então as pessoas podem imitar o prédio, ou seja, podem imitar as nossas atitudes. Mas o fundamento não pode ser imitado, copiado. Tem que ser verdadeiro. Então, independente, se eu estou vendo 2 edifícios, 2 prédios, e se eu olhar só para o prédio, eu posso me enganar. Mas se eu puder analisar o fundamento, é o fundamento que faz a diferença. Porque se um prédio foi construído sobre um fundamento que não seja Jesus Cristo, inevitavelmente, um dia ele vai cair. Porque o seu fundamento, ele é instável, ele é falho. Mas um prédio fundamentado em Cristo, ele vai permanecer. Talvez isso vai acontecer só na glória, quando o fogo for provar a obra de cada um. Então não adianta cantar bonito, pregar bonito, falar bonito, palavras que vão impactar, mas se o fundamento não é Cristo, amado, essa obra vai ser queimada. Então é isso, o pior engano, é o que o apóstolo Paulo aqui, quem os enfeitiçou, falando do engano, o pior engano é
A pior heresia que existe é aquela que mais se parece com a verdade. Quanto mais copiado, né, mais próximo for, maior é a possibilidade deste engano surtir efeito. Então isso é muito importante a gente atentar. Respondendo essa pergunta, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Não. Então, se não é por obediência, foi pela fé. Se é pela fé, então, amados, vivam pela fé. É isso que ele está falando. É isso que o apóstolo está nos ensinando. Precisamos viver pela fé. Tem um comentário aqui, pastor. Então, quando uma igreja coloca uma norma que somente quem é batizada pode isso se tornar uma religiosidade? É um tema complexo. Somente a pessoa batizada, que somente a pessoa que é batizada pode ser. Perfeito, pode ser. Isso é uma religiosidade? Olha, eu não posso entrar muito nas doutrinas da igreja. Se é uma norma muito rígida que tem impedido muitas pessoas, né? Na nossa igreja, por exemplo, a gente permite que as pessoas que acreditam em Jesus, biblicamente, aceitou Jesus, a pessoa pode ser mesmo sem ela ter sido batizada. Outras igrejas, né, como eu já frequentei, elas pedem que a pessoa se batize em primeiro. Eu acho as duas opções assim muito válidas, sinceramente, porque tem o seu lado bom para cada um delas. Existem coisas que são bem supérfluas. Eu acredito que o objetivo de colocar, que a igreja colocou para a pessoa batizar e ser, não parta para uma religiosidade, mas sim para uma organização, assim como a organização acontece, né? Horário do culto. Então nem tudo é religiosidade. A religiosidade é quando tira Jesus de seu fundamento. E aí começa a colocar uma regra maior do que aquilo que Deus, do que aquilo que a Bíblia fala, né? Então, isso é muito importante. Não sei se eu fui claro aí. Eu não acho que é religiosidade, não. Eu acho que é só uma regra eclesiástica que é bem aceita. Agora, para algumas pode ser religiosidade. Deus tem que dirigir, né? E cada um se submeta à sua igreja. Mas eu acho que é válido também e não tem impedimentos para a pessoa se batizar. Amém? Pastor, tem uma pergunta aqui que talvez ela não vai entrar muito no contexto, né? Fala o que a Bíblia fala sobre os vícios. Eu vou te falar o seguinte, amado. A Bíblia, ela nos ensina a sermos libertos. Então, o começo da liberdade, ela começa quando você começa a acreditar naquilo que Jesus conquistou para você. Você é perdoado, aceito. Para aquela mulher, ela era uma adúltera, ou seja, ela estava presa no adultério. Jesus falou: eu te justifico, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Esse vai e não peques mais, para mim, não é uma ordem para ela, é como se fosse uma promessa. É como se Jesus falasse o seguinte: olha, filha, eu te perdoo. A partir de agora, você não precisa viver essa vida mais. Você pode ir e não pecar mais. Porque ela foi liberta. Então é isso que Deus fez também com os nossos vícios. Ele nos libertou do poder do pecado e da condenação do pecado. Somos livres. Agora, quem é livre? Quem recebe essa graça. Cuidado com o feitiço, o engano do diabo que começa a deturpar essas questões. Olha o versículo 3, amados. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha que argumento! Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora
querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ah, pastor, mas então nós vivemos uma vida relaxada? Amados, não é uma vida relaxada, é uma vida de frutificação. Olha, nós estamos aqui nessa aula, por que você está aqui? Né? Estamos aqui ouvindo, né? Querendo, porque a gente tem vontade de aprender das Escrituras, porque a gente quer mais e mais conhecer de Jesus, porque a gente quer mais e mais desfrutar das suas promessas, dos seus ensinamentos. Isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. Quanto mais eu conheço, mais eu aprendo, mais argumentos eu tenho, mais condição de vencer o engano eu tenho. Conhecendo a verdade, a gente é liberto. Então, não é um esforço próprio, é disposição para se relacionar. Quando a gente serve na igreja, é porque a gente recebeu uma graça tão maravilhosa, tão grandiosa, que a gente quer ajudar, a gente quer cooperar, a gente quer abençoar vidas. Então, nós podemos abençoar os outros, não por causa, eu vou fazer isso, porque aí Deus, para que aí Deus vai me santificar mais, vai me perdoar mais, vai me ajudar mais. Não. Nós recebemos pelo Espírito e nós não queremos nos aperfeiçoar pelo esforço. Nós nos aperfeiçoamos relacionando com Jesus. Nós nos aperfeiçoamos conhecendo Jesus. Como diz as Escrituras, quando nós contemplamos a Cristo, somos transformados de glória em glória. Cada dia que você aprende algo novo, cada dia que você conhece um pouco mais de Jesus, você está sendo transformado. Quando eu me converti, eu era muito rígido em muitas coisas. Eu tinha alguns conceitos errados, né? Implacável. Eu achava que as pessoas, né, que estavam ali, achava que as pessoas estavam brincando de igreja. Eu criticava, achava que as pessoas não eram comprometidas. Mas com o passar do tempo, a gente começa a entender que, como nós também somos frágeis, limitados, aí a gente começa a perdoar mais, compreender mais, ser mais humildes e poder ajudar mais as pessoas. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito que você vai ser aperfeiçoado. E ele fala, será que foi inútil vocês terem sofrido tantas as coisas? Por quê? Porque eles passaram dificuldades, lutas, por rejeição por causa de Cristo, agora quer voltar para a lei? E esse versículo 5, amados, é um versículo que é chave de fato. Ele fala, aquele que lhe dá o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pela prática da lei ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Olha, que interessante. Talvez alguém pode falar assim, pastor, mas tudo bem, a salvação é pela fé, a santificação é pelo esforço. A santificação depende de mim. Amados, esse não é um ensino bíblico, embora pareça ser bem coerente, né? Nossa, então eu tenho que fazer minha parte. Eu vou te falar, a salvação e a santificação depende de Jesus e de nós conhecermos Ele. Tudo isso é pela fé. A verdadeira santidade se manifesta como um fruto de um relacionamento e não como uma imposição de uma regra, de uma religiosidade. E não só a santificação. Olha aqui, aquele que lhes dá o Espírito, não, tudo bem, o Espírito eu recebo pela fé, mas o resto eu tenho que fazer a minha parte. E ele fala, e realiza milagres entre vós. Então, qual é o milagre que você precisa? Pastor, eu estou doente. Eu preciso de um milagre. Tá bom, perfeito. Você precisa de um milagre? Sabe como que ele realiza milagre? Ele está perguntando, você acha que ele vai realizar milagre entre você pela prática da lei ou por aquilo, ou pela fé naquilo que você ouviu?
o milagre que transforma o seu casamento, o milagre que transforma a sua vida financeira, o milagre que abre portas ministeriais, também é recebido pela fé. Da mesma forma como nós recebemos a salvação, o Espírito Santo, nós também recebemos o milagre de Deus, para que a gente possa desfrutar. Então, amados, esse é o ensino bíblico de acordo com a nova aliança, de acordo com o Novo Testamento. Tudo começa e tudo termina em Jesus. Nós recebemos o perdão, a capacitação, o favor de Deus para que a gente avance, para que a gente possa viver uma vida plena. Isso é pela fé. Tudo é pela fé, não é pelas obras, não é pela prática, não é pelo esforço próprio, né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço? Você quer se santificar, se aperfeiçoar, crescer pelo esforço próprio? Não, não tente crescer pelo esforço próprio. A nossa parte é crer. Quando eu creio, eu recebo. Quando eu creio em Jesus, quando eu olho para Jesus, eu recebo o que Ele conquistou para mim. E isso se torna um fruto, um resultado. Né? Um exemplo clássico, né? Quando José ele foi, né, tentado ali pela mulher de Potifar, a Bíblia fala que ele falou: olha, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. E ele fugiu. E, amados, na época que José fez isso e ele teve esse argumento, não existia o mandamento: não adulterarás. Não havia mandamento. Não havia uma ordem. Então, o que capacitou José a não adulterar foi conhecer Deus. Relacionamento. O relacionamento é que produz a santidade, não é um mandamento. O mandamento não tem condição de gerar a santidade. O que capacita a gente a viver uma vida santa é o relacionamento. Amados, todo o Velho Testamento foi escrito para nos apontar e para fazer a gente chegar numa conclusão. Sem Jesus não dá. Sem o sacrifício de Cristo não dá. Não consigo ser santo, não consigo ser perdoado, não consigo viver uma vida pura, não consigo viver livre do pecado. Sem Jesus não dá. A lei, ela nos mostrou a nossa total incapacidade, nos apontou para isso. Então, nós precisamos compreender isso. A lei, ela é santa, ela é pura, ela é boa, perfeita, mas ela foi santa, pura e boa para cumprir o seu objetivo. Ela fez isso perfeitamente. Qual foi o objetivo? Mostrar que nenhum homem consegue fazer nada por si só e precisa do sacrifício de Jesus, precisa do Messias, precisa de um Salvador. Então a lei encerrou todos debaixo da desobediência para apontar para uma pessoa que obedeceu plenamente, Jesus Cristo. E por causa disso, agora houve uma mudança. Não é pelo que nós fazemos, mas aquilo que nós cremos. Então todos aqueles que creem, que olham para Jesus, que recebem essa provisão, agora eles começam a viver uma vida. Aí sim existe o fruto, existe o fazer, mas agora não fazemos porque nós amamos a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o recebemos porque Ele nos amou primeiro. Então, amados, isso é o Evangelho na sua plenitude, é compreender esse amor, compreender essa aceitação e uma vida vitoriosa, verdadeiramente vitoriosa, começa por recebermos toda a provisão que Jesus trouxe para nós ali na cruz. Amém, amados? Alguém quer fazer algum comentário? Nós temos poucos minutos aí para a gente encerrar
essa aula. Alguém tem alguma pergunta ou quer acrescentar alguma coisa? Pode ser aí no chat, pode digitar ou ative aí o microfone e deixe o seu comentário, mas eu acho que nós podemos ir somente até o versículo 5, como nós chegamos, e depois nós vamos ver mais argumentos na próxima aula. Mas em suma, nós precisamos compreender que tudo começa e termina em Jesus. Ele é o alfa e ele é o ômega, é o começo e o fim. É ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então a beleza do cristianismo é que toda a honra, toda a glória, todo o louvor é única e exclusivamente de Deus, não é porque nós damos, é porque de fato é. Nós apenas reconhecemos. Então é Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos salvou, é Ele que escreveu o nosso nome, é Ele que nos santifica e digo mais, é Ele que garante que a gente vai permanecer fiel. Isso para o Filho é libertador, é privilégio. Sabe, nada vai te separar. Não é porque você ama, não. É porque Ele te ama tanto que Ele segura você na sua mão. Ele não deixa você desviar. Ele te capacita a enfrentar as dificuldades, a resistir às adversidades e a permanecer. O Senhor é contigo. Ele é o seu ajudador, Ele que te fortalece. Independente, mesmo você sendo limitado e falho, é Ele que te capacita a perseverar. Então, a honra, a glória, o louvor é dele. A nossa parte é creia, creia. Creia que Ele está com você, creia que Ele te ajuda, creia que Ele não te abandonou, creia que Ele responde, creia que tudo coopera para o seu bem, que Ele está no controle, que Ele está te aperfeiçoando, está te firmando, fortificando, fortalecendo, que Ele está aprimorando o seu caráter. Isso é santidade, né? A santidade está acontecendo, a salvação está desenvolvendo e um dia nós vamos estar com Ele e aí de fato, plenamente, né? Com o nosso corpo glorificado, sem essas, né, todas as consequências e os problemas do nosso pecado. Amém, amados? Então a gente fica por aqui. Deus deu um domingo abençoado para cada um de vocês. Deus quiser, no próximo domingo a gente continua aí no capítulo 3. E devo salvar essa live aqui que eu estou transmitindo pelo Instagram. E para quem não assistiu, a gente vai postar lá no grupo. Então Deus abençoe. Você que está no Instagram, depois pode nos seguir ali, manda uma mensagem, você pode entrar no grupo e acompanhar pelo Zoom, onde você pode participar e você pode receber ali, né, ver os slides. E obrigado a todos. Deus abençoe no nome de Jesus.